Boas pessoal, sou o Sercaso e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos reagir a como é que são feitos os Doritos. Vocês alguma vez perguntaram-se isso? Eu já me perguntei muitas vezes como é que eram feitas as batatas fritas, os Doritos. Na verdade, muita coisa. Há muita coisa que eu gostaria de ver, tipo como é que as máquinas trabalham, como é que as fábricas produzem esse tipo de produtos para serem comercializados. E se vocês quiserem que eu reaja a mais vídeos como o que vamos reagir hoje, por favor, deixem o vosso like e não se esqueçam de comentar caso reaja a mais vídeos de como é fabricada tal coisa. E deem ideias, digam nos comentários tipo que produto é que vocês gostariam que nós víssemos aqui, como é que são produzidos, como é que são feitos, ok? Vamos então ver como é que os Doritos são feitos em processo industrial. Vamos embora. Todos os dias são fabricados 70 mil pacotes de Doritos nas fábricas da Frito-Lay. Os Doritos são 70 mil por dia? Nas fábricas da Frito-Lay. Os Doritos calma. fabricados todos os dias são fabricados 70 mil pacotes de Doritos. A nível mundial, 70 mil? Não, isso é pouco. Eu acho que isso é pouco, na verdade. 70 mil só para serem distribuídos. Quer dizer, mas é diário. É diário, não, é bastante. É muito, é. É muito, é muito. Doritos nas fábricas da Frito-Lay. Os Doritos são um dos salgadinhos mais vendidos no mundo, com vendas anuais de mais de 4 bilhões de dólares. Uau! Mas você sabe como esse produto é feito? É um dos mais vendidos do mundo. É que o Doritos tem uma fama. Acho que é dos mais fortes, na verdade. Qual é o vosso snack favorito? Destes assim mais famosos. Lay's, Doritos, Ruffles, 3Ds, este tipo de snacks que existem no mundo fora. Qual é que vocês mais gostam? Takis? Qual é que para vocês é o vosso favorito? Nesse vídeo, todas as etapas de fabricação dos Doritos, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem final. Que fixe! Vamos embora! Os Doritos foram criados por Art West, um executivo de marketing da Frito-Lay na década de 60. Ele descobriu tortilhas crocantes em um restaurante local em San Diego, Califórnia. Aproveitando um excedente de tortilhas... A dizer que roubou as tortilhas do restaurante local. Tadinhos, tiveram grande ideia e nem sabem. De milho que não seriam utilizadas devido estarem quebradas ou não atenderem os padrões de venda, ele teve a ideia de cortá-las em triângulos, fritá-las e temperá-las, criando assim os primeiros Doritos. Caraca, a palavra Dorito é na verdade derivada da palavra espanhola dourado, que vem derivado da palavra dourado, que basicamente é dourado. Em vez de ser em português é dourado. É só tirar o U e fica dourado. Pronto. Significa pequenos pedaços de ouro. Em 1988, os Doritos... Mano, 1988. Olhem só o primeiro... Limited Edition. Edição limitada. Primeiros pacotinhos de Doritos. Olhem para isso, mano. Que cena, eram verdes. Imagina, para 1988 não está nada mal. Hoje em dia, se lançasse este pacote, eu ia dizer assim... talvez não. Talvez não compro. Doritos haviam se tornado o chip mais vendido do mundo. Uau! Uma tendência que continua hoje com 10 sabores diferentes. Espera, quais eram os sabores que mostrou? Eu não conheço nenhum desses sabores. Mano, mas Doritos é incrível. É tipo dos mais... mundo. E foi o mais vendido do mundo naquela altura. Tendência que continua. Aqui em Portugal não há nenhum destes sabores. Flaming Hot Limão. Flaming Hot Limão. Eu quero muito provar esse. Doritos Cool Ranch, não há. Doritos Tangy Cheese, também não há. O verde que vocês não estão a conseguir ver, Roasted Corn. Deve saber assim um bocadinho mais tostado, por assim dizer. Hint of Lime. Um Dorito meio de limão. Spicy Sweet Chili. Talvez este já tenha havido aqui em Portugal.
Spicy Sweet Chili. Não sei. Talvez haja ou talvez tenha havido. Talvez já não haja. E outros Cool Ranch diferentes. Este é o Cool Ranch. É o mesmo, mas é diferente o pacote. Ok. Hoje com 10 sabores diferentes. Diferentemente das batatas fritas com... Aqui em Portugal tem o Tex-Mex, que na Venezuela eu lembro-me quando eu era criança comia o Tex-Mex, era o meu favorito, o Doritos Tex-Mex era o meu favorito, mas era bem diferente. O sabor era diferente, era picante, era um Dorito muito picante, para aquela altura, né? E para uma criança, era um Dorito muito picante, era como se fosse um Flaming Hot, mas não tão hot, ok? Tex-Mex vinha mesmo do México. Estão a entender? Tex-Mex, México. Eram muito picantes, com um sabor a queijo e limão. Era incrível, meu. Era incrível. Comuns feitas de batatas, os Doritos têm como ingrediente básico a farinha de milho. As espigas de milho são cuidadosamente cortadas das plantas, garantindo um corte limpo para evitar danos nos grãos. A capacidade de colheita é de 140 toneladas por dia, o que abastece a fábrica. Os talos são cortados... 140 toneladas de milho diário! Diário! Isto na altura em que há milho, né? Não me digam que tem milho... Tem essa quantidade, pelo menos essa quantidade de toneladas nas épocas do ano em que o milho não é produzido. No máximo há em estufas ou tipo... 140 toneladas. Cortados rente ao solo. E as espigas são removidas e disparadas em um recipiente. Mano, incrível. Uma vez que o recipiente está cheio... Esta máquina é incrível, mano. A enorme quantidade é transferida para um caminhão que segue diretamente para a fábrica, onde o milho será processado. O fornecedor limpa e seca os grãos em peneiras vibratórias para remover poeira, pedras e areia. Agora, é necessário garantir que o teor de umidade dos grãos aumente até atingir 14%, o que é crucial para o processo de produção posterior. Em seguida, os grãos são enviados à fábrica de salgadinhos. Essa fábrica recebe 45 toneladas de milho todos os dias. Impressionante, né? O milho, assim como está, poderia virar pipoca, mas não, eles fazem um outro processo e acaba por virar Doritos. Estão a entender? É muito interessante. O milho seco é transferido de grandes silos de armazenamento para uma caldeira, onde é cozido em água, totalizando mais de 65 toneladas de matéria-prima. A fábrica da Frito-Lay é uma das maiores produtoras de salgadinhos do mundo, capaz de produzir mais de 100 mil pacotes de salgadinhos por dia. A primeira etapa para fabricar os Doritos é cozinhar o milho antes de ser levado para o tanque de imersão. Primeiro, ele é cozido em caldeiras com agitadores a uma temperatura próxima ao ponto de ebulição. Mano, esse milhozinho assim deste tamanho deve ficar uma bola assim, mano. Meu Deus. Em seguida, é transferido para 18 tanques abertos, onde fica de molho por meio-dia. Cada caldeirão contém cerca de 300 quilos de milho e 90 litros de água. O milho é cozido a uma temperatura de 93 graus Celsius por cerca de 4 minutos. Depois, fica de molho por 12 horas. Uma vez cozido, ele é transferido para grandes tanques, onde fica de molho durante a noite para amolecer os grãos. O processo de imersão permite que o milho absorva a umidade e também ajuda a remover a casca do milho. Mano, que volta gigantesca só para que o milho fique fofo, fique limpinho, fique mais úmido, fique maior, fique cozinhado. Que volta gigante só para ele ficar cozinhado. Horas e horas. A envoltura externa do grão é filtrada pela máquina, deixando apenas o milho macio e hidratado. Quando o teor de umidade atinge 45% e as cascas estão macias e soltas, o milho é enviado para a fábrica de salgadinhos. Nessa fábrica... Pois, porque naquela fábrica é aquele milho, tipo, que já está... Esse milho que vimos agora, este aqui, já é milho para ir para as latas, que nós às vezes compramos, vamos ao supermercado e compramos latas de milho. É este o milho. Ou seja, isto vem de uma fábrica, que no caso também já é da Frito-Lay, né? E depois mandam para a fábrica onde vão ser trabalhados para se transformarem em Doritos. Mano, incrível! Soltas, o milho é enviado para a fábrica de salgadinhos. Nessa fábrica, o milho é moído e processado.
Os grãos são limpos, moídos por pedras giratórias e transformados em uma massa. A água é adicionada à farinha durante o processo de moagem, criando uma massa de milho com a consistência adequada. Três aspectos são verificados na massa: teor de umidade, temperatura e textura da moagem. A massa sai do moinho através de uma boquilha estreita, dando-lhe a forma de uma fina lâmina. A massa final é inserida entre 2 rolos de metal, que a transformam em uma fita. Estão a sair no formato exato. Que incrível, meu! E depois eles fazem o formato exato, ficam perfeitinhos, são cozinhados, ficam no formato perfeitinho. Depois metem nos pacotes que tu compras e quando abres, além do pacote ter metade ar, metade da metade vem tudo partido, tudo rebentado, pedacinhos assim deste tamanho e assim. E pronto. O terceiro rolo tem a tarefa de cortar a massa em formas triangulares individuais. Incrível, mano. Olha aí, nós pausamos, olha isso, mano. Incrível. Espera aí, calma. O terceiro rolo tem a tarefa de cortar a massa em formas triangulares. Pausamos. Olha para isso, mano. Que incrível. Que incrível. O formato é inacreditavelmente bonito, meu, de se ver. Individuais. A fita passa por rolos com... Mano, de cortar a massa em formas triangulares individuais. A fita... Esta visão está brutal. Caraças, mano. Mega Dorito. Olha aqui este Mega Dorito. Este não passou na prova. Este não passou na prova. Este está aqui um Mega Dorito. Passa por rolos com cortadores triangulares em sua superfície, dando para os Doritos sua forma característica. A máquina pode cortar 6.000 chips individuais por minuto, totalizando mais de 8 milhões a cada 24 horas. Esses chips seguem para... 8 milhões de Doritos. 8 milhões de Doritos por dia. Para uma esteira transportadora que os leva à próxima etapa, o forno. É hora de torrar esses Doritos. Eles passam por um forno a 340 graus Celsius. Este não é um forno comum, pois possui 3 níveis e uma temperatura de várias centenas de graus. Os Doritos permanecem lá por apenas alguns segundos. Olha como é que ficam! Pois é que eles não estão temperados, não estão nada. Eles só foram cozinhados. Bué branquinhos, mano! Dorito desta cor impossível. Dorito, nunca vi um Dorito desta cor. Para obter a textura certa, evitando que sequem e selando a umidade, o que permite a formação das características bolhas nos Doritos. Embora passem apenas 16 segundos dentro do forno, é tempo suficiente para secar a massa até um ponto em que não se quebre ao ser manipulada. O calor captura pequenas bolsas de umidade na massa, criando pequenas bolhas, o que confere nos Doritos sua textura irregular. Em seguida, o equipamento resfria os salgadinhos em uma série de esteiras transportadoras e os envia para a fritadeira. Esse curto intervalo também dá tempo para os inspetores verificarem se algum foi queimado no forno. Uma esteira transportadora leva os Doritos até a fritadeira, onde o óleo está a 182 graus Celsius. Os Doritos levam apenas 55 segundos para fritar. É aqui que não é 54, não é 56, muito menos 1 minuto, que tem 60 segundos. É 55 segundos. A 182 graus Celsius para cozinhar Doritos. Para fritar, no caso, Doritos. 55 segundos, exatos. Mano. Os Doritos adquirem a cor... Como é que chegam a esse ponto? Claro, foram fazendo testes, né? Até chegar a um sabor meio... tão bom, não sei o quê. Não está queimado, não está cru, não está... Textura crocante adequadas. As bolhas em um Dorito pronto são, na verdade, bolsas de ar aprisionadas na massa, criadas durante o processo de fritura. Uma esteira transportadora retira os Doritos quando saem do óleo excedente, que volta para a fritadeira. Em seguida, os Doritos são transportados para um tambor especial, onde são misturados com temperos e ingredientes adequados. O condimento é introduzido em um tambor,
Grandes sacos da mistura são adicionados. Agora, tipo, com esta situação aqui a acontecer, é introduzido em um tambor. Aqui, esta movimentação e não sei o quê, depois de fritos, faz sentido partirem. Faz sentido haver muitos partidos. Aqui, ok. Agora sim, já entendo. Grandes sacos da mistura são adicionados na parte superior da máquina, carregando uma mistura secreta de queijo cheddar, queijo parmesão, especiarias, realçadores de sabor, como o glutamato monossódico e conservantes para aumentar a vida útil do produto. Bicos Tu imaginas provar, tipo, pôr o dedo assim nesse pó e provar? Pulverizam os salgadinhos com óleo de canola para que a superfície seja mais aderente e o tempero grude. O tambor distribui uniformemente o tempero. Enquanto os delicados chips viajam pelo tambor, eles atuam como amortecedores, evitando que se quebrem entre si. Os Doritos temperados empreendem uma jornada longa... mas quebram-se na mesma. Isso de que não se quebram, servem meio que de amortecedor uns contra os outros e tal, não, isso não acontece. Obviamente não devem partir muitos, mas devem haver alguns que partem, com certeza. Ao longo de uma esteira de 30 metros para garantir que estejam completamente resfriados antes de serem embalados. Uma vez que saem do tambor, os Doritos seguem para o departamento de embalagem. Tremonhas os guiam para diferentes máquinas de embalagem. Cada máquina possui 14 básculas em forma de cubo. Os Doritos são posicionados e descem pela máquina de medição, onde uma série de colheres pesa com precisão um pacote de Doritos. Quando é suficiente para um pacote, uma comporta se abre. Os salgadinhos... Filhos da mãe, não é suficiente! Ponham mais! Metade do pacote está vazio! Aldrabões! Os caem e, ao mesmo tempo, uma máquina molda uma tira de alumínio e plástico para transformá-la em um pacote. Os Doritos caem no pacote, que é imediatamente fechado e cortado por termoselagem, ao mesmo tempo em que é fechada a parte inferior do próximo pacote. A máquina embaladora introduz nitrogênio e fecha hermeticamente o pacote, retirando o oxigênio para que não estraguem, garantindo que os Doritos permaneçam frescos por muito tempo e criando uma bolsa de ar que funciona como um amortecedor para evitar... Depois vem a máquina... Todas as máquinas fizeram o trabalhinho direitinho, né? Todas as máquinas fizeram o seu trabalhinho, tudo perfeitinho e não sei o quê. Para que não estrague, o ser humano, garantindo que chateado com o dia a dia, chateado com uma coisa de casa ou porque não consegue cagar, né? Os Doritos está preso e não consegue fazer cocô ou alguma coisa assim do género e começam a tirar os pacotes. Tira para lá e tira para cá e toma para dentro da caixa e não sei o quê. Já vão ver. Permaneçam frescos por muito tempo e criando uma bolsa de ar que funciona para lá para dentro, siga. Como um amortecedor para evitar que se quebrem. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar... E no fim comemos os Doritos todos partidos. Pá, não pode ser. Não pode ser. Mas muito interessante, sinceramente, muito interessante ver como é que os Doritos são feitos. E vocês, curtiram? Se curtiram, deixem o vosso like. Não se esqueçam de comentar e não se esqueçam de me dizer, obviamente, nos comentários, se gostariam que eu trouxesse mais vídeos a reagir a como é que é feito qualquer outra coisa. Digam aí nos comentários do que é que vocês gostariam que eu reagisse. Do quê? Carne? Bifes, chocolate, sei lá, tanta coisa. Que produto vocês gostariam que eu visse como é feito? Digam nos comentários. Não se esqueçam de partilhar o vídeo e mais uma vez digo-vos, deixem o vosso like, que isso ajuda muito e acaba por partilhar também o vídeo para mais pessoas e é isso. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!